Pessoal, de novo aí, nós estamos continuando a aula 3, onde nós falamos um pouquinho de ligação metálica, que era necessária, né? Na verdade, essa ligação metálica era para ter fechado ela na aula 2, né? Mas não foi possível, porque nossos vídeos também são curtos, né? Para que você possa ter mais facilidade na hora de abrir aí, tanto no seu computador como no seu celular, independente do recurso tecnológico que você tenha, tá certo? Então nós vamos agora dar continuidade nessa aula 3, essa aula 3 a gente já vai direto aí para a geometria das moléculas, muito legal a geometria das moléculas. Vamos lá, a fórmula geométrica de uma molécula pode ser obtida a partir de vários meios, entre os quais nós vamos destacar a regra de Elfrich. A regra de Elfrich pode ser resumida da seguinte fórmula, tem umas indicações. Primeiro, ela diz que a molécula do tipo AX2 quer dizer que eu tenho um elemento central, que é o A, ligado a dois elementos iguais, por isso que é AX2. Isso aqui é uma forma genérica, pode ser qualquer elemento da tabela periódica, né? Nesse caso, a molécula pode ser linear ou angular. Toda vez que você vê essa representação, um elemento e o outro aqui, ó, aparecer dois elementos aqui, dois caras iguais aqui, ele vai formar uma molécula linear, que é 180 graus, ou uma molécula angular, que é 104 graus, 30 aproximadamente aí, tá certo? Por exemplo, essa fórmula linear que nós vamos representar aqui, pode ser a fórmula do CO2, ó. É uma fórmula linear. Por quê? Por que essa fórmula aqui é linear? Porque os átomos central aqui, que é o C, que é o carbono, ele não possui par de elétron livre. Se você olhar aqui, ó, o C, ele não tem par de elétron livre. Todos os seus elétrons estão sendo compartilhados. Quando eu tenho um elemento central, que é o A, e outros dois aqui ligados diretamente nele, e esse elemento A, ele não tem elétron livre, porque todos os elétrons estão sendo compartilhados, essa geometria é linear. Observe que o outro aqui já é diferente, olha só. Eu também tenho um elemento central, também a molécula é igual a AX2, certo? Necessariamente não é obrigado a ser o mesmo elemento, mas a representação é a mesma, dá para perceber. Acontece que esses elétrons que estão em volta do elemento central, eles não estão sendo todos compartilhados, ó. Só quem está sendo compartilhado é esse, que estabiliza tanto o H como o O. Aqui, ó, se o átomo central, que é o caso do A, que aqui está representado pelo oxigênio, possui um ou mais pares de elétrons disponível, a molécula é angular. É o caso da molécula da água, né? A molécula da água, o oxigênio, ele tem o quê? Tem elétron livre ainda, que não compartilhou com ninguém. E nesse caso ele tem dois pares de elétron livre. Aqui nós situamos aqui um par e aqui é outro par. Isso aqui representa 104 graus, 30, né? Então esse é o ângulo da água. Muito interessante essa partezinha aqui. Aqui nós temos uma molécula do tipo AX3. Essa molécula pode ser trigonal plana ou piramidal. Trigonal plana ou piramidal, representaçãozinha. Aqui, se o átomo central A não possui par de elétron livre. Aqui eu te estou dando aqui o boro, né? O boro, ele não tem par de elétron livre. O elétron livre dele, que esses branquinhos aqui, ó, compartilhou aqui, compartilhou aqui. Quando ele compartilha aqui, isso aqui vai formar um triângulo, né? Por isso que a geometria é triangular. Olha, ó, formou um triângulo. Tá aí, ó, trigonal. Formou um triângulozinho, a geometria trigonal plana, que nós chamamos, tá certo? Mas pode acontecer, nesse caso aqui também, ó, que o elemento central tem par de elétron livre, ó. Esse par de elétron livre não está sendo compartilhado por ninguém. Os outros estão sendo compartilhados, aqui compartilhou, aqui não. Então, quando o átomo central A possui pares de elétron disponível na molécula, independente que seja um ou dois, ela é chamada de piramidal. Olha só, aqui formou uma pirâmide. É o caso da amônia, né? A amônia forma uma pirâmide, né? Aqui nós podemos ver que é o cloreto de nitrogênio, né? Que também forma uma pirâmide aqui. Então, mais uma representação. Aqui, molécula do tipo AX4. Aqui é muito comum que a gente vê na orgânica, né? Aqui o carbono. Observe que todos os elétrons dele estão sendo compartilhados.
Quando todo é compartilhado, essa molécula terá uma geometria tetraédrica. Muito comum na orgânica a gente vê isso. Ó. Isso aqui for carbono, aqui é hidrogênio. O carbono tem 4 elétrons. Todos os elétrons dele estão sendo compartilhados com o H. Aqui todos os elétrons dele estão sendo compartilhados com o cloro. E a molécula formada é tetraédrica, de 109 graus e 28 minutos. Né? Essa é a molécula tetraédrica. E a molécula do tipo AX5. Essa molécula do tipo AX5, ela vai ser bipirâmide trigonal, tá certo? É uma molécula quando você tem o que? O elemento central, que é o fósforo, e você tem 5 cloro ao redor do é muito raro essa molécula, não aparece com muita frequência, né? Então aqui esse amarelo aqui é o fósforo e aqui ao redor dele é o cloro, porque nós temos o AX5, então é o elemento central, ao redor dele tem 5 átomos estabilizando aí, e essa geometria é bipirâmide trigonal. E aqui eu tenho AX6, aqui é um octaédrica, essa moléculazinha é uma octaédrica, é um tipo de molécula também que não é muito comum, onde você tem um enxofre, né? E todos os elétrons são compartilhados aqui do enxofre, sem exceção. E ele está se ligando com um total de 6 flu, estabilizando todo mundo aí, tá certo? Então essa partezinha da moléculazinha serve para a gente perceber que as substâncias formadas por ligação covalente a partir do boro da família 3A e os elementos da família 4A, na sua maioria, elementos da família 5A, 6A e 7A fazem geometria. E a geometria nós podemos perceber pelos ligantes, aí a quantidade de ligante no átomo central, beleza? Vamos lá para a próxima aula, a gente já volta na quarta. Esse fecha a terceira parte de ligações. Até a próxima aí.